Olá! Seja muito bem-vindo ao vídeo de instrução do Agenda Horários. Neste vídeo você aprenderá como criar um novo serviço, a configurar uma nova agenda e como configurar regras de agendamento. Primeiramente, é preciso criar a agenda em questão clicando no botão Criar Agenda. Em seguida, informe o nome do serviço para o qual deseja oferecer agendamento. Para este vídeo de instrução, vamos simular uma academia como estabelecimento, e, no momento, vamos criar uma agenda para as aulas de Pilates. Informe no campo o nome do serviço, Aula de Pilates, e clique no botão Incluir Serviço. Feito isso, você poderá iniciar a configuração da agenda imediatamente ou mais tarde. Clique no botão Configurar agora. Nesta tela você deverá cadastrar os horários de atendimento para cada dia da semana. Vamos cadastrar a agenda para os dias de segunda-feira. No início do atendimento você informa o horário de início do seu expediente, ou do seu primeiro horário de agendamento. No nosso caso, a primeira aula de Pilates inicia às 7 horas da manhã. No campo número de sessões você informa quantas sessões deseja criar. Cada sessão representa um horário a ser disponibilizado para agendamento. No nosso exemplo, cada aula de Pilates corresponde a uma sessão. Sendo assim, vamos configurar 10 sessões, ou seja, 10 aulas de Pilates, que serão oferecidas ao longo do dia. No campo Tempo da sessão, você informa de quanto em quanto tempo uma nova aula se inicia. Neste exemplo, cada aula terá duração de 50 minutos e 10 minutos de intervalo entre elas, então vamos colocar um tempo de sessão de 60 minutos. Isso significa que o sistema vai gerar um horário de agendamento para cada 60 minutos. Agora clique em salvar e em seguida no botão Visualizar Agenda para ver como ficou a grade de horários. Selecione um dia de segunda-feira para ver como ficou a agenda. Vamos selecionar neste caso o dia 31 de janeiro. Repare que ele criou 10 horários para atendimento, de hora em hora. Cada horário possui, por padrão, uma vaga. No nosso caso, as aulas de Pilates são coletivas e podemos atender até 5 pessoas simultaneamente, então vamos aumentar o número de vagas. Para isso, clique em Fechar. Em seguida, na configuração atual, clique em Alterar. Isso abrirá a janela de configuração de regras. Antes de prosseguir, vamos entender um pouco melhor cada uma dessas regras. Quantidade máxima de agendamentos por sessão. É aqui que você altera o número de vagas de cada sessão de atendimento. Nas aulas de Pilates nós vamos atender 5 pessoas simultaneamente, neste caso mudamos então de 1 para 5. Sessões simultâneas de um mesmo cliente. Este campo indica quantas sessões um cliente pode manter agendada simultaneamente. Se definir ele só pode fazer um agendamento por vez, e somente depois de realizado esse agendamento ele poderá realizar outro. Se definir 3, por exemplo, ele poderá manter 3 agendamentos em sessões diferentes, mas só poderá realizar o 4º agendamento, quando já tiver realizado pelo menos um dos que já estavam agendados. Intervalo mínimo entre agendamentos. Este campo é opcional e, caso defina no campo acima, que seus clientes poderão realizar mais de um agendamento simultâneo, ele só poderá fazer com um intervalo mínimo de horas. Exemplo: se você definir um intervalo de 24 horas e o cliente realizar um agendamento para hoje às 10 horas da manhã, ele poderá imediatamente realizar um novo agendamento, mas para ser atendido somente a partir de amanhã às 10 horas. Esse recurso é ideal para situações em que um mesmo cliente possa realizar vários agendamentos simultâneos, mas com um mínimo de intervalo entre eles. Além do mês atual, quantos meses vai permitir agendamento? Por padrão, nosso sistema exibe o calendário do mês atual para agendamentos. Nesse item você poderá definir que ele exiba mais alguns meses. Exemplo: se estamos em janeiro e você não definir um valor, ele mostrará ao seu cliente somente os dias de janeiro. Se selecionar 2 meses, ele exibirá além do mês padrão de janeiro, os meses de fevereiro e março. Recomendamos que seja configurado pelo menos um mês, além do mês atual. Exigir idade mínima ou máxima para agendamentos. Se marcada essa opção, você poderá definir uma restrição de idade para seus clientes. É possível definir uma idade mínima, uma idade máxima ou ambos. Mas tome cuidado,
Todas as regras desta página afetam todos os serviços do estabelecimento. Informar uma data limite para agendamentos. Por padrão, o sistema exibe um calendário com o mês completo para agendamento. Quando marcada essa opção, você poderá definir uma data limite para agendamento. Imagine, por exemplo, no mês de dezembro suas aulas de Pilates entrarão em recesso no dia 20. O sistema exibirá o mês de dezembro completo para agendamento. No entanto, você pode definir neste item que ele não aceite novos agendamentos após 20 de dezembro. Mostrar observações aos clientes. Esta opção permite cadastrar uma mensagem padrão para ser exibida em todos os serviços. Vamos utilizar como exemplo a seguinte instrução para os nossos clientes. É obrigatório o uso de máscara durante toda a aula. Realizado a configuração de todas as regras, clique no botão Salvar alterações. Vale ressaltar que essas regras afetam todos os serviços da empresa e não apenas o serviço que está sendo configurado. Outra informação importante é sobre os botões de ajuda. Sempre que tiverem dúvida sobre o significado de um campo de configuração, basta clicar no botão ao lado com o símbolo de interrogação. Imediatamente é aberta a janela com mais instruções e exemplos sobre a funcionalidade selecionada. Após configurada todas as regras, clique no botão Voltar para retornarmos à configuração da agenda. Agora repare no cabeçalho. O sistema já está informando que temos 5 vagas por sessão, ou seja, a agenda permite que sejam realizados até 5 agendamentos para a mesma sessão. Para verificar essa alteração, clique no botão Visualizar agenda, em seguida numa segunda-feira. Veja que agora temos 5 vagas em cada horário. O 0 à esquerda significa que temos 0 agendamentos em cada horário. Quando tivermos 3 agendamentos realizados às 7 horas da manhã, por exemplo, ele vai mostrar 3/5, ou seja, 3 vagas ocupadas de 5 disponíveis. Temos mais uma observação importante a fazer. Este vídeo de instrução está sendo gravado no dia 24 de janeiro às 15 horas. Então, se você selecionar o dia 24 na agenda, verá que ele só traz uma opção de agendamento, às 16 horas. Isso ocorre porque já não é possível agendar horário para as sessões anteriores. Neste dia, todas já se passaram, sobrando apenas a última sessão das 16 horas. No entanto, quando selecionar outra segunda-feira, como no dia 31, poderá ver o quadro de horários na íntegra. Intervalo de horários. Como vimos até aqui, nossa plataforma gera automaticamente o número de sessões, com base na quantidade de sessões e no tempo de duração de cada uma. No entanto, em algumas situações poderá ser necessário configurar um intervalo sem atendimento no meio do expediente, como o intervalo para almoço, por exemplo. Imagine que na nossa empresa de exemplo, o atendimento é encerrado às 11 horas para o almoço e retorna às 13 horas e 30 minutos. Então nós podemos informar esse horário nos campos de intervalos. 11 horas para intervalo de início e 13 horas e 30 minutos para intervalo final. Salve novamente e clique em Visualizar agenda. Quando selecionamos a segunda-feira, percebemos que ele criou um intervalo sem sessões de atendimento entre 11 horas e 14 horas. Agora uma dica muito importante. Repare que a nossa empresa fechará às 11 horas, mas ele criou uma sessão às 11 horas que não deveria ter sido criada. Isso acontece porque o sistema entende que às 11 horas a empresa está no limite de seu expediente. Para evitar esse tipo de inconsistência, é preciso configurar o fechamento da empresa um pouco antes desse horário. Vamos fechar a janela e alterar o intervalo de início para 10 horas e 59 minutos. Salvamos novamente e visualizamos a agenda. Agora sim, repare que ele não gerou o atendimento de 11 às 13 horas. Pois esse é o intervalo para almoço. Se preferir, é possível exibir uma marca de intervalo na agenda. Basta fechar esta janela novamente, marcar a opção Mostrar rótulo intervalo, salve a alteração e visualize a agenda novamente. Pronto! Agora ele mostra a palavra intervalo para melhor visualização da estrutura da agenda. Até aqui você configurou as regras para os serviços, e também a agenda para segunda-feira. Agora é preciso cadastrar a agenda para os demais dias da semana. Caso a agenda seja igual para todos os dias, você pode utilizar o recurso Copiar de.
Ao clicar neste botão, ele mostra todos os dias da semana e você seleciona de qual dia deseja copiar. Para configurar a agenda de terça-feira, basta clicar no botão Copiar de e em seguida selecionar segunda-feira. O sistema fará a cópia idêntica da configuração de segunda para terça-feira. Não esqueça que toda vez que você copiar uma configuração, é preciso clicar no botão Salvar do respectivo dia da semana, pois os dias da semana são editados separadamente. Esclarecido isso, vamos copiar as configurações da segunda-feira para os demais dias. Para quarta-feira, clique em Copiar de. Selecione a segunda-feira e clique em Salvar. Para quinta-feira, clique em Copiar de. Selecione a segunda-feira e clique em Salvar. E sexta-feira, clique em Copiar de. Selecione a segunda-feira e clique em Salvar. Para o final de semana, faremos diferente. O nosso estabelecimento de exemplo não possui aulas de pilates no sábado e nem no domingo. Para estes 2 dias da semana, nós marcaremos a opção Não haverá expediente neste dia da semana. Nos dias que não houver atendimento para este serviço, é extremamente importante marcar esta opção, pois o sistema mostrará ao seu cliente uma mensagem dizendo que não temos atendimento neste dia. Se este campo ficar em branco e sem horários para a agenda, o cliente não verá nada e ficará em dúvida sobre o que está acontecendo. Para finalizar, visualize a agenda novamente. Faça vários testes selecionando diferentes dias da semana e do mês. Quando selecionar um dia de sábado ou domingo, verá que o sistema apresenta a seguinte mensagem: o estabelecimento não disponibilizou horários para este dia da semana. Por favor, selecione outra data. Agora você já está com sua agenda pronta para receber agendamentos de seus clientes. Clique no botão Fechar e em seguida no botão Voltar. Nesta tela inicial, é importante que você aprenda como retornar às configurações da sua agenda. Na linha do serviço criado existem alguns comandos importantes. No primeiro botão, o botão Excluir, você efetua a exclusão do serviço, mas cuidado! Se houver agendamentos pendentes neste serviço, todos serão cancelados automaticamente. No segundo botão, você acessa as configurações da sua agenda. Conforme mostramos anteriormente, é nesta janela que configuramos a agenda e estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Vale ressaltar que alterar horários e sessões na agenda não cancela serviços já agendados anteriormente. No terceiro botão, temos acesso à configuração de regras. Estas regras são as que valem para todo o estabelecimento, ou seja, para todos os serviços. O último comando fica localizado no nome do serviço. Clicando no nome do serviço, você tem acesso à página que mostra todos os agendamentos em tempo real. Como não temos nenhum agendamento realizado, a página está em branco. Futuramente, veremos mais informações sobre esta página em outro vídeo de instrução. Retornando à página inicial, ainda temos um outro indicador na linha de serviço. Este ícone mostra para o administrador quantos agendamentos existem em cada serviço do estabelecimento. Muito bem! Chegamos ao final deste vídeo de instrução. Caso ainda tenha alguma dúvida sobre como configurar sua agenda, entre em contato pelo e-mail contato@agendahorarios.com.br, pela área de suporte do site, ou mesmo pelas redes sociais.